Olá, tudo bem? Eu sou Carlos Sanqueta e sou professor e pesquisador e especialista em projetos de crédito de carbono, no mercado de carbono. E uma das questões fundamentais que nós temos tratado aqui nos nossos vídeos, na nossa série de vídeos, é o que são créditos de carbono. Nós já em outro momento respondemos isso. Mas agora eu vou me apresentar um pouco mais para vocês e depois eu te conto também algo muito interessante que tem uma ligação muito forte com essa pergunta do que são créditos de carbono. O que é o mercado de crédito de carbono? Então nós vamos explorar isso agora. Então eu sou Carlos Sanqueto, como eu havia dito, sou professor e pesquisador, trabalho na Universidade Federal do Paraná já há vários anos e desenvolvi minha trajetória com a área florestal, com a área ambiental. E mais recentemente, não tão recentemente assim, mas nos últimos tempos, eu tenho trabalhado com a questão dos projetos de crédito de carbono e com o mercado de crédito de carbono. Eu participo do IPCC, do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, uma entidade que reúne os técnicos e cientistas do mundo inteiro, como um representante do Brasil. E também sou um expert da ONU, da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Então tenho tido uma experiência bastante interessante, bastante próxima de quem decide, de quem negocia as questões climáticas e também do mercado de créditos de carbono. Então vamos lá. A pergunta de hoje nessa série de vídeos é: o que é o mercado de créditos de carbono? E mais, como eu posso atuar nesse mercado? Então nós vamos explorar isso aqui agora. O mercado de crédito de carbono, de uma maneira bastante simples, surgiu desde um evento que ocorreu, né, que se chama Protocolo de Kyoto. Mas antes disso, nós tivemos outros eventos históricos que tratam da questão das mudanças climáticas. A questão das mudanças climáticas é bem importante e ela remete a uma questão fundamental, um ponto fundamental, que são as emissões de gases de efeito estufa. E o que são esses gases? São gases que têm a propriedade de alterar a atmosfera, principalmente no que diz respeito à temperatura da atmosfera. Nós estamos aqui, somos seres vivos, né? E nós humanos, e também os vegetais, animais e outras formas de vida, nós dependemos muito da atmosfera. A Terra é um planeta único, né? Nós sempre falamos isso. E a Terra tem a propriedade de ter a vida, né? E a vida decorre da existência da atmosfera. E a atmosfera é composta de gases. E parte desses gases são gases de efeito estufa, que mantém a temperatura da Terra num patamar aceitável, num patamar condizente com a nossa necessidade de vida, com a nossa sobrevivência. Então essa questão das mudanças climáticas remete a esse ponto. Porém, a emissão de gases, apesar da atmosfera e o efeito estufa natural, né, por esses gases ser muito fundamental para a nossa existência, a concentração desses gases na atmosfera exacerbada provoca o aumento gradual da temperatura em escala global, chamado aquecimento global. Então, nós temos atividades humanas aí diversas, né, que emitem gases de efeito estufa, as indústrias, os combustíveis fósseis, né, o petróleo, a gasolina, o diesel, o gás, etc. A agricultura, os fertilizantes, o desmatamento, os lixões, né, os aterros, os efluentes, né, o esgoto e uma série de outras atividades humanas. Nós somos uma bomba de carbono, né? Os seres humanos emitimos muito nas nossas atividades e também nas nossas atividades de sobrevivência, produção de alimentos, na nossa casa, no nosso dia a dia, com nossa mobilidade, etc. Então essa questão das mudanças climáticas decorre exatamente disso. Mas o que isso tem a ver com o mercado de créditos de carbono? Como eu havia dito no início da conversa, eu comecei a falar e depois dei uma derivada aqui para as mudanças climáticas para explicar essa questão. Exatamente nesse contexto é que surge a questão dos acordos internacionais sobre o clima. Vem de um acordo, de uma conferência, de uma convenção, de um evento muito importante como que foi a Conferência de Estocolmo, que reuniu pessoas, entidades, governos do mundo inteiro para tratar da questão ambiental, em 1970 e tantos. Né? Lá, em 1970, por volta do início da década de 1970, houve um grande evento que reuniu, pela primeira vez, numa escala assim, mais global e de uma forma mais contundente, os interlocutores da questão das mudanças climáticas, mas principalmente na época direcionada às questões ambientais. E a mudança climática ainda era um tema muito superficialmente explorado, estava começando a ser tratado. Logo depois,
praticamente 2 décadas depois, veio a Rio 92, Convenção do Rio de Janeiro, né, o evento chamado Eco 92 ou Rio 92, em 1992, aqui no Brasil, que trata exatamente das questões globais em termos de ambiente, de desenvolvimento sustentável, né? Toda essa questão aí. E nasce aí uma discussão maior sobre a questão das mudanças climáticas. Logo na sequência vem a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, em 1994, ela ratificada então, né, e passa a valer. Começa ali em 1992, 93, 94 e enfim é ratificada. O Brasil é um signatário e vários outros países. E uma grande quantidade de países, praticamente todos os países mais importantes, assinaram e ratificaram esse acordo internacional, que é a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que visa o quê? A redução dos gases de efeito estufa por atividades humanas. Como eu disse, nós somos uma bomba de carbono, né? Nós emitimos muito nas nossas atividades, nos nossos produtos, no nosso alimento, na nossa casa, na nossa mobilidade. Então, preocupados com isso, né, os interlocutores internacionais, os governos, as ONGs, a mídia, a academia, enfim, todos se mobilizaram no sentido de reduzir as emissões, desenvolver uma estratégia internacional global para conter as emissões antrópicas, ou seja, de origem humana, né? Até porque esses gases são emitidos de maneira natural também, mas principalmente os gases emitidos adicionalmente na atmosfera por ações antrópicas, ações antropogênicas, ações derivadas das nossas atividades no dia a dia. Como eu disse, na nossa mobilidade, na nossa alimentação, na nossa casa, etc. Muito bem, mas isso não só na nossa casa, também nas empresas, no âmbito das organizações, etc., né, na agricultura e assim por diante. Mas tá, então assim nasce a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas e depois ocorrem COPs, Conferências das Partes, que são reuniões anuais da ONU sobre mudanças climáticas. Eu participei já de muitas dessas COPs, então tenho acompanhado esse processo por um longo período de tempo. E dessas COPs, emerge uma em particular muito importante, que é a COP3. A COP que veio a ser decorrente do chamado, ou decorreu o chamado Protocolo de Quioto. O Protocolo de Quioto é um acordo internacional que diz exatamente qual é o percentual de redução de emissão que nós devemos, digo, o mundo, né, deve promover. E a Convenção Quadro dividiu os países em 2 grupos, os países industrializados, 39 países, e os demais países. E o Brasil faz parte desses demais países, porque não é considerado ainda um país industrializado. E esses países, chamados industrializados, foram categorizados como anexo 1 da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas e também no anexo B do Protocolo de Quioto. E os demais, como o Brasil, ficaram complementando esse processo. O que aconteceu é que foi estabelecida a responsabilidade histórica dos maiores emissores ao longo do tempo, né, nos últimos tempos. Então se estabeleceu aí que esses países tinham maior responsabilidade pela redução das emissões. Os demais, como o Brasil, não tinham obrigações imediatas, obrigações vinculantes, ou seja, legais que deveriam ser materializadas na sequência. Mas os países da Europa, da América do Norte, o Japão, incluindo alguns da Oceania, esses 39, eles se comprometeram a reduzir suas emissões em 5,2% em média. Cada país tem o seu valor, né? Está lá no anexo. Aí cada país então tem o seu dado, né? A sua informação, e em média 5,2% é a redução que foi prevista para esses países anexo 1. Então nós temos os países anexo 1 e os países não anexo 1, que é o caso do Brasil, a China, a Índia e todos os demais países que não estão listados. Na época a Índia e a China não eram grandes emissores e também o Brasil não era. Então historicamente esses países emergentes e outros países em desenvolvimento têm menores níveis de emissão. Hoje, atualmente, para vocês terem ideia, né, a China é o maior emissor mundial, seguido dos Estados Unidos, depois da Europa. Também importante aí a Índia, a Rússia, e o Brasil está entre os maiores emissores também, com uma média aí de 3% das emissões globais. O Brasil é um emissor importante também. Só que o Brasil não teve metas. E o que aconteceu? Lá no acordo de Quioto, no protocolo de Quioto, foi estabelecida as estratégias para reduzir essas emissões. Como que nós vamos reduzir essas emissões? Então foram por medidas domésticas, ou seja, cada país submeteu aos seus congressos, seus parlamentos,
né, e também instruções em caráter infralegal, né, para reduzir as emissões em diferentes setores, setor automobilístico, setor de papel celulose, setor de alimentos e assim por diante, né. Todos começaram a reduzir suas emissões, obrigatoriamente. Aquelas empresas, aquelas indústrias, aqueles empreendedores que não conseguiam reduzir suas emissões, podiam fazê-lo de uma maneira complementar com os chamados mecanismos de mercado. E aí surge, né, o mercado de créditos de carbono. Foi assim. Então toda essa história ela é carreada exatamente para esse contexto. Ou seja, nasce assim o mercado de crédito de carbono. E 3 mecanismos mercadológicos, os mecanismos de mercado, foram criados. O primeiro, o comércio de emissões, 2 empresas, 2 indústrias. Uma que tem um nível de emissão tal e a outra tem um nível de emissão tal. As duas têm uma meta a cumprir. Não consegue uma delas cumprir e a outra consegue, aquela que conseguiu cumprir e tem excedentes, que conseguiu reduzir além daquilo que deveria, ela pode vender essa redução para a outra que não consegue. Então assim começa o mercado com o comércio de emissões, né, chamado de emission trade. Isso é muito forte na Europa, tem sido forte na Europa desde muito tempo. Então, European Emission Trade System, né? Então é um sistema de comércio de emissões muito forte. Isso existe em outros países hoje, né? Comércio de emissões. É um dos mecanismos mercadológicos, mas para empreendimentos que já existem, para indústrias que já estão funcionando, né? É algo assim. Pois bem, nesse comércio de emissões temos aí o chamado cap and trade. Cap é limite, trade é comércio. Ou seja, se você conseguiu reduzir, tudo bem, você está dentro. Mas se você reduziu mais do que você deveria, você pode vender. E aquele que não consegue reduzir, né, tem que comprar de alguém. Ou reduz na marra, digamos assim, né, por suas medidas domésticas, troca lá sua energia, muda seu processo, etc. Ou então compra de alguém. Porque na média todos reduzem. Essa é a ideia. Então não é meramente papel, não é meramente ideias vagas, né, algo subjetivo. É sim algo muito concreto. O segundo mecanismo é a implementação conjunta, joint implementation. É uma coisa diferente, que significa fazer um projeto novo, por exemplo, um reflorestamento lá na Austrália, e os créditos decorrentes desse reflorestamento podem ser vendidos para o empreendedor do Japão. Ou então um aterro sanitário lá na Europa, que pode reduzir as emissões, e esses créditos podem ser vendidos para um empreendedor lá do Canadá, por exemplo. Então, somente esses 2 mecanismos, comércio de emissões e implementação conjunta, são para os 39 países industrializados. Então nós estamos de fora do mercado de créditos de carbono com esses 2 mecanismos de mercado. Mas, né, por uma iniciativa, inclusive de parte de brasileiros, né, foi criado um terceiro mecanismo que permite que os países não anexo 1, né, pudessem desenvolver projetos de redução de emissões de gases de efeito estufa certificadas, né, essas reduções certificadas, chamadas de CERs, em inglês, Certified Emission Reductions, ou em português, reduções certificadas de emissão, que é a moeda do mercado de carbono, pudessem desenvolver projetos, seja produtos que têm um valor de mercado, que têm um valor mercadológico, que pode ser vendido, transacionado, né, aqui no Brasil ou em outro país, com um perfil semelhante do Brasil, e esses créditos gerados e certificados, né, pudessem ser vendidos a empreendedores que não conseguiram cumprir suas metas entre os 39 industrializados. Então veja que nasceu de uma necessidade de metas que foram impostas por um tratado internacional esse mercado. Cria-se assim o mercado de crédito de carbono regulado. Regulado por quem? Pelo protocolo de Kyoto. É verdade que existe um outro mercado de crédito de carbono chamado voluntário. Eu vou explicar na sequência o que é esse mercado voluntário de carbono. Mas assim, dessa maneira regulada, é que nasce de uma forma mais consistente, uma forma mais destacada, né, esse mercado de créditos de carbono. O protocolo de Kyoto. E depois, com o protocolo de Kyoto foi acontecendo, muitos projetos no mundo foram sendo desenvolvidos. O Brasil fez aí por volta de 400 projetos, né, em diferentes setores. A Índia, a China, o México, vários outros países fizeram muitos projetos. Esses créditos de carbono foram vendidos, né, para os empreendedores. Não todos os créditos, mas uma boa parte dos créditos foram gerados e vendidos. Então movimentou-se uma quantidade muito grande, aí por volta de 150, 170 bilhões de dólares por ano, em média, no forte da atuação do mercado criado pelo protocolo de Kyoto. E o MDL, né, foi um dos mecanismos então previstos, que é o terceiro mecanismo que eu estava falando. Tem aí a comércio de emissões, implementação conjunta exclusivos para países
lá do anexo 1, e o MDL, Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, que é aquele mecanismo pelo qual nós, aqui no Brasil e em outros países, né, semelhantes, podemos desenvolver projetos e registrar esses projetos, gerar créditos de carbono para poder vender para aqueles empreendedores do anexo 1 que não conseguiram cumprir as suas metas. Ok? Então veja só, assim se cria esse mercado regulado de carbono pelo Protocolo de Kyoto. E existe hoje um sucedâneo, né, um subsequente mercado desse grande mercado internacional de créditos de carbono, que é o Acordo de Paris, que agora não é mais 5%, 5,2%. Se fala em metas muito mais ambiciosas. Então imagina-se que em breve, aí nos próximos anos, esse mercado vai ser o hipermercado, como eu chamo aqui, né? Um imenso mercado de crédito de carbono. Então só está começando esse mercado, nós estamos mal começando e temos aí perspectivas profissionais. Você aí, né, está interessado em atuar e pode, né, desenvolver sua atividade profissional, elaborando projetos, participando do comércio de crédito de carbono, conhecer melhor, estar preparado para poder atuar nesse mercado. É isso que nós temos que fazer. Eu fiz isso na minha trajetória nos últimos tempos. Muitos colegas têm feito isso. Nós temos capacitado muita gente e isso tem permitido a abertura de muitas oportunidades profissionais. Então, se liga, né? O mercado de créditos de carbono está aí. Ele vai ser um hipermercado, né? Já foi um mercado grande durante o protocolo de Kyoto e será muito, muito maior. Agora eu vou explicar um pouco sobre o mercado voluntário de carbono. O mercado regulado, esse mercado regulatório criado pelo Protocolo de Kyoto, ele força quem não consegue reduzir suas emissões a comprar esses créditos de carbono. Essa moeda, né, só circula se houver essa obrigação mercadológica. Porém, sempre existiram ações voluntárias das empresas, das organizações, das ONGs, até das pessoas em promover, né, a redução de emissões. Hoje as empresas todas, as grandes organizações todas têm gestão de carbono no seu portfólio. O seu ESG, né, está, né, na raiz desse ambiental, social e governança, está também a questão de gestão climática, gestão de carbono. Então é muito importante que as empresas e organizações cada vez mais se dediquem, se aprofundem nessa questão, porque além de uma questão climática muito relevante, uma questão mercadológica muito importante, também gera muitas oportunidades financeiras, né? Então esse mercado de carbono é um mercado que está aí e a questão do mercado voluntário em particular é uma oportunidade que não está vinculada diretamente a esses regulamentos, esses acordos internacionais, que são pano de fundo de toda essa discussão da questão das mudanças climáticas, mas que são ações voluntárias, ações que as pessoas, as organizações fazem para melhorar a sua performance socioambiental. E a questão climática, então, está intimamente associada a isso. O que é esse mercado voluntário de carbono? São transações que ocorrem de créditos de carbono registrados em determinados padrões aceitáveis, respeitados, né, no mundo organizacional, no mundo das empresas, né, no mundo dos negócios, de que alguém fez um projeto, agora não importa se é anexo 1, não anexo 1, né, até o Acordo de Paris também dividiu os países de uma maneira um pouco diferente. Mas nesse mercado voluntário de carbono não existe isso, não existe o agente ONU, não existe nenhuma regulação internacional. A questão é a seguinte: eu fiz um projeto, por exemplo, fiz um projeto de reflorestamento, ou fiz um projeto de uma usina de geração de energia eólica. Eu posso, usando uma metodologia apropriada, desenvolver um projeto e quem quiser comprar voluntariamente os créditos que eu gerei também voluntariamente, pode fazê-lo. Isso tem movimentado muito recentemente esse mercado. As ações voluntárias têm sido muito intensas. Vários padrões têm surgido, mas o mais respeitado desses padrões é o chamado VCS, Padrão Verificado de Carbono. E também temos a CCB, Clima, Comunidade e Biodiversidade, entre outros que estão na chamada plataforma Verra, né? verra.org, né? Que vocês podem pesquisar um pouco mais. Eu vou falar ainda mais sobre isso, né? Sobre esses pontos que foram aqui iniciados, mas se liguem aí, né? Mercado voluntário de carbono hoje muito dinâmico e o Brasil está aproveitando essa onda. Tem desenvolvido vários projetos, muitos projetos de RED, né, redução de emissões por desmatamento e degradação florestal, no âmbito da agricultura, do agronegócio, no âmbito das energias renováveis, no âmbito também do tratamento de resíduos sólidos e líquidos, né, dos efluentes,
entre outros, na indústria, etc. Então nós temos aí uma abertura excepcional para o Brasil, que é um dos players cada vez mais importantes. Em suma, né, assim se cria esse mercado de créditos de carbono. Então eu estou aqui, né, respondendo aquela pergunta: o que é, né, esse mercado de créditos de carbono concretamente? Ao final desse nosso vídeo é isso que nós temos que responder. O que é esse mercado? É uma oportunidade, como qualquer mercado de qualquer produto, no caso aqui o produto é o crédito de carbono, que pode ser comprado e vendido por agentes econômicos, seja de uma forma regulada, porque agora nós temos o Acordo de Paris que vai impor também obrigações ou pelo menos compromissos dos empreendedores, né? Veio aí recentemente um decreto, né, do governo federal já estabelecendo as premissas desse mercado brasileiro. Então o Brasil também está bastante antenado, né, com essa questão de mercado de crédito de carbono. Esse decreto que foi assinado recentemente, né, pelo governo federal remete exatamente à criação desse mercado brasileiro de crédito de carbono. Então você pode atuar aí, né, nesse mercado, seja brasileiro ou internacional. Bom, o mercado é esse: vender e comprar créditos de carbono. Quem compra, quem vende? Quem está interessado? E por que isso é importante? Porque isso tem valor hoje. Há um tempo atrás, né, não existia isso materializado. Hoje as empresas, as organizações, os agentes internacionais, o sistema financeiro, enfim, todos estão enfronhados nessa questão mercadológica dos créditos de carbono, porque isso é muito importante para o clima, para o ambiente, para a sobrevivência da espécie humana, para o equilíbrio climático. E isso tem um preço. O preço a pagar é desenvolver projetos de redução de emissões para que nós tenhamos condições de praticar a nossa agricultura, desenvolver nossas atividades econômicas com segurança. Então os créditos de carbono é uma moeda, né? O crédito de carbono é uma moeda que vale redução de emissão de gás de efeito estufa, né? E isso foi sendo construído ao longo do tempo, nos diferentes ao longo do tempo, né, ao longo das diferentes COPs, conferências das partes, e também pela evolução desse mercado que foi sendo criado, né? Hoje o MDL, depois de um histórico bastante longo nas COPs, discussões e estabelecimento de metodologias, criou um sistema muito robusto, muito claro, muito transparente, muito evidente daquilo que é promovido por um projeto. Então aquele projeto não vai passar se for algo fake, algo subjetivo, algo que não tem realmente a sua finalidade cumprida, o seu objeto cumprido. Então um projeto que é concebido, né, tem o seu estudo de viabilidade feito, né, tem o seu registro efetuado de forma correta, passa por um processo de validação, auditoria independente, né, e comprova que teve redução de emissão de gás de efeito estufa, ele pode então converter-se em um projeto que gera crédito de carbono. E essa moeda, ou esse produto, melhor dizendo, que é decorrente de um projeto de crédito de carbono, um projeto de redução de emissões, pode ser transacionado. Você aí pode trabalhar com isso. Você pode desenvolver projetos, pode participar da equipe, você pode fazer consultoria, você pode preparar a empresa, você pode participar do comércio desses créditos de carbono, você pode trabalhar com ciência, você pode trabalhar com outras frentes, né, em diferentes âmbitos. Nas empresas ambientais, né, de consultoria ambiental, nas empresas de energia, nas empresas florestais, nas empresas do agro. Hoje tem muito espaço também para as empresas de fertilizantes, de insumos agrícolas, as fazendas, as cooperativas, né, tem muitas oportunidades mercadológicas, e a questão é abraçar, né, se capacitar, conhecer isso, né, é muito importante. Voltando à pergunta de fundo, né, o que é o mercado de crédito de carbono? É um mercado que está aí e que tem um super espaço de trabalho para vários profissionais de diferentes áreas, seja na área mais técnica, na área mais comercial. Basta o quê? Se capacitar, você precisa conhecer isso, né? Nós precisamos nos aprofundar nos conceitos, nos conhecimentos básicos e também ficar muito antenado nas questões de mercado, mercadológicas. Por isso, desse vídeo, né? Explicar o que é o mercado de crédito de carbono é essencial, e você entender isso vai trazer oportunidades para você na sua vida profissional. Seja você que trabalha numa indústria, numa empresa, numa cooperativa, ou com ciência, ou com área legal. Aí tem uma série, né, de oportunidades para todos esses profissionais e tantos outros. O importante então é conhecer esse mercado. Hoje eu falei de dois mercados essencialmente. O mercado regulado de créditos de carbono, que foi criado a partir de acordos internacionais no âmbito da ONU, né?
e que nasceu lá do início da Rio 92, da Conferência de Estocolmo, mas que veio até o Protocolo de Kyoto e agora rebate no Acordo de Paris, é um acordo mais recente, que é o sucedâneo, que é o substitutivo mais atual, né, do Protocolo de Kyoto, que cria esse grande mercado de créditos de carbono mundial, né? Na verdade já havia sido criado, mas que expande isso de uma maneira muito importante, esse grande mercado. Nesse contexto existe o mercado voluntário, que não tem ligação com esses acordos internacionais, portanto ele não é regulado, é um mercado não regulado, para se chamar também voluntário de crédito de carbono, e que está muito dinâmico hoje, porque ainda não existem todas as regras do Acordo de Paris como existia no Protocolo de Kyoto. Algumas questões estão sendo modificadas e regulamentadas. Enquanto isso, muitas iniciativas no mercado voluntário de carbono estão existindo. Então é muito interessante perceber que esse mercado voluntário, que é o B2B, né, business to business, ou seja, privado por privado, está muito ativo. As pessoas, as organizações, as empresas, as entidades estão atuando e querendo fazer algo em prol do clima. E também, por que não ganhar dinheiro com isso? Por que não se valer, né, desse mercado para crescer profissionalmente, para poder desenvolver suas atividades, para poder lucrar, para poder desenvolver boas ações, mas com retorno financeiro. Então, você aí profissional, você precisa cada vez mais conhecer desse mercado, saber o que é esse mercado. Eu dei algumas pontas aqui do que é esse mercado, mas e agora? Como atuar, né? Se capacitando. Em segundo lugar, experimentando com quem já fez projetos a atuar, aos poucos incluindo no seu portfólio, na sua atividade profissional, seja você um consultor, um engenheiro, um profissional de qualquer área que seja, né, do direito, etc., você pode e deve, né, aproveitar essa oportunidade, porque aí, né, tem todo um horizonte amplo de oportunidades profissionais. Nós temos que ter grandes ideias hoje. Já acabou aquele tempo, né, que se ganhava dinheiro, que se desenvolvia suas atividades assim com coisas triviais. Hoje nós temos que criar, temos que ser mais criativos, temos que fazer algo inovador. E quem tem ideias, quem tem inovação na cabeça e desenvolve, põe em prática essas novidades, essas coisas diferentes, é que vai se dar bem. Não só do ponto de vista financeiro, claro que isso é essencial para motivar qualquer atividade profissional, mas também você estará promovendo ações positivas para o clima, para o meio empresarial, em diferentes âmbitos. Não precisa ser só no meio industrial ou empresarial. Você também pode desenvolver em outros âmbitos, no âmbito das ONGs, no âmbito da academia, etc. Mas no mercado em particular, é esse o ponto que nós queremos destacar aqui, o mercado está aí. Tome-o, né? Tome posse desse mercado, participe desse mercado. As ideias são essenciais, né? As grandes ideias. E aí vem uma grande ideia que pode ser aproveitada por muita gente. A criação desse mercado de crédito de carbono é essa ideia materializada. Você pode fazer da sua profissão ter uma extensão, né, para o mercado de crédito de carbono. Então, nesse mercado, você pode comprar e vender, você pode desenvolver projetos, pode prestar consultoria, você pode atuar de diferentes formas. Aprenda mais sobre isso, conheça mais o mercado. Conhecendo esse mercado, você vai poder potencializar, né, a sua atividade profissional e se dar bem, né? Nós queremos, obviamente, contribuir com a questão econômica, ter a nossa estabilidade financeira e tudo mais, isso é essencial. E também, simultaneamente, imagine que bom, né, você poder contribuir para uma causa ambiental fundamental, que é essa de equilíbrio climático, e termos aí uma melhor qualidade de vida para todos, uma segurança climática e ambiental no planeta. Então veja só, como esse mercado ele tem algo muito positivo por detrás. Você pode atuar, você deve atuar. Com certeza você vai se dar bem, né, nesse mercado se você se capacitar. Então, aproveite aí os nossos vídeos, nossa série de vídeos, e nos vemos na próxima ocasião. Okay? Um grande abraço, até a próxima!